Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. A rede social X acata uma ordem judicial e volta a ficar indisponível no Brasil. Os veículos da imprensa identificaram quase 70 mil soldados russos mortos na Ucrânia. A população de Cuba sofre com a falta de alimentos. O país enfrenta uma crise alimentar com a falta de produtos básicos. A Serra dos Pirineus, em Goiás, já tem mais de 60% da vegetação destruída por incêndios. E o Banco Mundial aumenta o financiamento climático em 10% para o enfrentamento da mudança do clima. O Jornal Mundial está começando agora. A população de Cuba sofre com a falta de alimentos. O pão diminui de 80 para 60 gramas e os produtos como azeite ou café estão em falta. Menos pão, pouco arroz e nem sinal de azeite. A profunda crise que atinge Cuba asfixia a capacidade do governo para abastecer os alimentos subsidiados que a população recebe há décadas. O pão no país está menor, o arroz chega a conta-gotas e produtos como azeite ou café se destacam pela ausência. Você pode botar chinelos velhos, um vestidinho, lava e bota no outro dia, mas a boca tem que comer todos os dias, porque senão não há ânimo nem para trabalhar nem nada. A ilha precisa de 3.000 toneladas mensais de trigo para manter a produção de pão racionado, mas em julho e agosto só conseguiu comprar 1.000 toneladas e em setembro contava com 600, de acordo com o Ministério da Indústria Alimentar. A situação não é melhor para outros produtos essenciais como o sal. Barcos cheios não puderam descarregar as valiosas cargas no porto de Havana por falta de financiamento para liquidar a mercadoria. É o que mais atinge o cubano. Se não tem posto arroz, espaguete, macarrão na mesa, não aparece tanto, mas ao não ter nada, bate muito forte. O cubano se mantém corajoso desde o momento que se levanta até dormir. Há quem acorde sem nada, com água e açúcar se tiver. A população agora se vê obrigada a pagar preços muito mais altos para obter estes alimentos em lojas privadas, autorizadas há apenas 3 anos, ou em estabelecimentos estatais que só aceitam moedas estrangeiras, enquanto o salário médio equivale a cerca de R$ 227. O chanceler Bruno Rodrigues atribuiu esta situação em grande medida ao embargo americano vigente desde 1962. O custo da cesta básica de alimentos para um ano é de aproximadamente 1,6 bilhões de dólares. Isso equivale a 4 meses de bloqueio. Isso equivale a 4 meses de bloqueio. Washington permite desde 2000 a exportação de alimentos à ilha, mas Cuba deve pagar adiantado e em dinheiro, condições cumpridas com dificuldade. A ilha atravessa a pior crise desde a década de 1990, marcada pela escassez de remédios e combustíveis, além de apagões constantes. Isso tudo em um contexto de disparada da inflação, forte queda da produção agrícola e grande desigualdade social. O Banco Mundial forneceu um financiamento recorde de 42,6 bilhões de dólares para enfrentar a mudança climática no ano financeiro de 2024, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. O Banco Mundial anunciou nesta quinta-feira que forneceu um financiamento recorde de 42,6 bilhões de dólares para enfrentar a mudança climática no ano financeiro de 2024, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Essa quantia equivale a 230,8 bilhões de reais. A organização multilateral buscou aumentar o seu compromisso de financiamento climático sob a nova presidência de Ajay Banga, que assumiu o cargo em 2023 com o compromisso de reformá-la. Em dezembro, o banco se comprometeu a aumentar a proporção de seu financiamento total atribuído à adaptação à mudança climática de 35% para 45% a partir do ano fiscal de 2025, que começou em julho. Este ano fiscal chegou perto da meta. Segundo anunciou em um comunicado, cerca de 44% do financiamento total do Grupo Banco Mundial de 97 bilhões de dólares teve um componente climático.
Esse número inclui empréstimos e outros instrumentos financeiros, como subsídios e garantias, disse a agência France Press por e-mail, o organismo, criado há 80 anos em Washington. Hora de sabermos a previsão do tempo para o sábado. Marcelo, boa noite, o que você traz? Oi Pedro, boa noite para você, para o Gabriel e boa noite a todos. Prepare-se, chuva e ventos de até 70 km por hora marcam o fim de semana. Algumas regiões ainda enfrentam temperaturas elevadas neste sábado e domingo. Nesse final de semana, o Brasil terá variações significativas nas condições climáticas. A região sul enfrentará pancadas de chuva, enquanto o Nordeste e o Centro-Oeste permanecerão sob calor intenso e tempo firme. No sábado, na região sul, pancadas de chuva atingem o Paraná, com risco de temporais no leste e norte do estado. Em Santa Catarina, o Vale do Itajaí também terá chuvas. No Rio Grande do Sul, o tempo permanece firme com temperaturas em elevação. No sudeste do Brasil, o centro-sul, o litoral e o leste de São Paulo, além do sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, terão pancadas de moderada a forte intensidade. O tempo ficará firme apenas no extremo norte paulista, Triângulo Mineiro e noroeste de Minas, com calor durante a tarde. O Espírito Santo permanece sem chuvas e com temperaturas elevadas. No centro-oeste do Brasil, no centro-sul especificamente de Mato Grosso do Sul, haverá pancadas de chuva, mas com abertura de sol. O tempo abafado predomina. Já em Goiás e no Distrito Federal, o ar permanece seco e quente. Mato Grosso também terá tempo firme e calor intenso. Na região Nordeste, nada de chuvas na região. O dia será de sol, poucas nuvens e calor, com rajadas de vento de 40 a 50 km por hora em grande parte da área, podendo chegar a 70 km por hora na costa norte. No norte do Brasil, a região terá pancadas de chuva no centro-norte de Rondônia, Acre e noroeste do Amazonas. O tempo será firme e quente em Roraima, Amapá, Pará e no Tocantins. Por hoje é só, uma boa noite a todos e bom final de semana. Pedro, Gabriel. Muito obrigado, Marcelo. Um bom fim de semana para você. A rede social X do empresário Elon Musk está novamente indisponível no Brasil. A companhia acatou uma ordem judicial dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O X voltou a ficar indisponível no Brasil nesta quinta-feira, depois que a Justiça determinou à rede social que deixasse de usar o serviço de cibersegurança que lhe permitiu driblar sua suspensão no país. Pouco antes das 16 horas, o próprio X parou de usar o serviço da Cloudflare e, por este motivo, ficou bloqueado, disse o conselheiro da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a Abrint, Basílio Pérez. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou à plataforma suspender os novos acessos à rede social. A ordem judicial pedia à plataforma para suspender imediatamente a utilização de seus novos acessos, sob pena de multa diária de 5 milhões de reais. Moraes também instruiu a Anatel a adotar todas as medidas necessárias para restabelecer o bloqueio do X em todo o país. O magistrado ordenou o bloqueio da rede em 30 de agosto no Brasil pelo descumprimento de ordens judiciais de suspender contas acusadas de desinformação e por se recusar a nomear um representante legal. Irritado com a decisão, o empresário Elon Musk, dono da plataforma, acusou o ministro de ser um ditador maligno. A seguir, mais de 100 mil pessoas são evacuadas em Xangai pela passagem de um segundo tufão. E a Serra dos Pirineus, em Goiás, já tem mais de 60% da vegetação destruída por incêndios. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Cerca de 112 mil pessoas foram evacuadas até esta sexta-feira em Xangai, por conta da passagem de um segundo tufão atingir Megalópolis, do leste da China.
Cerca de 112 mil pessoas foram evacuadas até esta sexta-feira em Xangai por conta da passagem de Pulasan, o segundo tufão a atingir esta semana a megalópole do leste da China, uma das mais populosas do país e do mundo, depois de Bebinca, que foi o mais poderoso a atingir a cidade desde 1949. De acordo com a plataforma de rastreamento de tempestades Zoom.earth, Pulasan tocou terra ontem à noite, passando da categoria de tempestade tropical para a de depressão tropical, com ventos de cerca de 55 km por hora e fortes chuvas que causaram inundações em vários pontos da cidade. Mais de 300 escolas fecharam as portas nesta sexta-feira, deixando cerca de 280 mil alunos sem aulas, com dezenas de serviços de trem e ferry suspensos e mais de 20 pontos de monitoramento de cheias excedendo os limites de alerta. Dada a situação, as autoridades locais ativaram o segundo nível mais alto de alerta de inundações, advertindo também para os perigos das tempestades elétricas e pedindo aos cidadãos que evitem deslocamentos desnecessários. A Serra dos Pirineus é atingida por um incêndio desde a última quarta-feira. As equipes que atuam no combate às chamas informaram que até sexta-feira mais de 60% da vegetação na região foi destruída pelas chamas. A Polícia Civil de Goiás investiga se o incêndio foi causado por uma ação criminosa. O fogo já atingiu uma área de 1,5 mil hectares e mais de 30 bombeiros estão mobilizados para conter as chamas. As equipes estão trabalhando para evitar que o fogo alcance a capela da Santíssima Trindade, localizada no pico da serra. O local histórico, situado a 300 metros acima do nível do mar, é considerado pelos moradores sagrado. Devido às condições do parque, a visitação está suspensa desde quarta. Ao longo do último meio século, avanços significativos na ciência biomédica levaram ao surgimento de remédios para a perda de peso. Uma cientista premiada alerta sobre a má utilização de tratamentos contra a obesidade. Os tratamentos da nova geração contra a obesidade, que se tornaram muito populares em poucos anos, não são medicamentos milagrosos e nunca devem ser tomados por razões estéticas. O alerta foi feito nesta quinta-feira por Svetlana Moisov, uma das cientistas envolvidas no desenvolvimento de fármacos que permitem uma perda de peso significativa. Não acho que exista uma droga milagrosa. Você sabe, todo remédio tem um efeito colateral. E sabemos que pacientes obesos, quando perdem muito peso, perdem massa muscular. E isso também é muito sério. Mas acho que isso abre novamente uma nova fronteira. Temos que encontrar, eu acho, apenas tentando encontrar uma maneira de proteger a perda muscular. Todos nós chegamos a novos medicamentos. Junto a outros 2 pesquisadores, Joel Habner e Lotte Bjerre Knudsen, Moisov recebeu nesta quinta-feira o prestigiado Prêmio Lasker, muitas vezes considerado um prenúncio de um possível prêmio Nobel. O trio contribuiu com a revolução ao tratamento da obesidade, uma doença crônica e uma verdadeira crise para a saúde pública. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, prescritos para combater a obesidade ou a diabetes tipo 2, são tratamentos que ganharam tanta popularidade que passaram a ser utilizados por algumas pessoas para perder alguns quilos extras. Todo cuidado é pouco, hein? Isso mesmo. Nós avisamos que amanhã, no sábado, não faremos o Jornal Mundial por conta de uns compromissos nossos. E nem na terça-feira também, porque eu estarei viajando, mas na quinta-feira nós retornamos para trazer as informações para vocês. Eu quero aproveitar também esse momento para parabenizar a nós da equipe da TV Mundial por proporcionarmos esse plantão masculino hoje aqui no JM, trazendo as informações para vocês. Hoje, pela primeira vez, 2 homens apresentando, Pedro Lucas e eu, vindo proporcionar as informações do dia para cada um de vocês. E aí, Pedro Lucas, foi o que tu achou? Eu achei essa sensação muito grande, né? 2 apresentadores homens apresentando pela primeira vez ou segunda, né? Queria agradecer ao Gabriel e à equipe da TV Mundial. É realmente uma satisfação poder apresentar. E que venham mais e mais plantões masculinos e femininos também com as meninas, a Vitória e a Maria Alice. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite e um bom fim de semana.
Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. A nossa querida prefeita Betinha Magalhães.